Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que a palavra de Deus dá bons frutos em nós. Então, que nós possamos acolher com bastante alegria dentro do nosso coração esse dom, né? Esse dom precioso que Deus nos dá. Então, a primeira leitura de hoje está em Josué, capítulo 5, versículo 9, depois do versículo 10 a 12. Josué, capítulo 5, depois do versículo 9, capítulo 5, versículo 9, depois do versículo 10 a 12. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, essa primeira leitura mostra para a gente como os israelitas celebravam a Páscoa no Antigo Testamento, né? Eles comeram pão, comeram trigo, né? Comeram dos frutos da terra de Canaã, né? Então, que nós realmente também, hoje nós celebramos a Páscoa, né? A celebração da Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo, né? Então, que nós possamos, né, sempre cada vez mais celebrar a Páscoa com alegria, né? O povo de Israel celebrava a Páscoa de um jeito, né? No Antigo Testamento. Hoje, né, nós damos, no Novo Testamento deu um novo significado à Páscoa, né? A Páscoa hoje para nós significa a ressurreição de Jesus. Então, que nós possamos celebrar isso, né? Estamos nos preparando, né, para celebrar isso com bastante alegria, né? Que nós possamos sempre fazer isso, tá certo, né? Nos prepararmos, né, para celebrar a Páscoa do Senhor. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Assim que já alguém está em Cristo, em nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa segunda leitura fala pra gente, né, que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, né? A partir desse encontro que nós temos com Cristo, nós nos transformamos em novas criaturas. Nós somos novas pessoas em Cristo Jesus, né? Nós temos a nossa vida transformada por Jesus. Então, que nós realmente possamos sempre dar graças, dar glórias a Deus por isso, né? Nos arrependermos de coração sincero dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e nos convertermos para uma nova vida em Cristo Jesus. Abramos o nosso coração, né, para acolhermos a Jesus Cristo e para que nós possamos ser novas criaturas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 15, versículo 1 a 3, depois do versículo 11 a 32. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 3, depois o versículo 11 a 32.
E chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos dos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondes-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouvia a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, a parábola do filho pródigo, que quando o filho mais novo sai, diz ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança, porque ele queria, queria buscar uma nova vida, E aí ele pegou a parte dele da herança e gastou com coisas que não devia, E aí a parte dele acabou, E aí ele viu-se, em necessidade, Ele começou a trabalhar, só que não davam nada para ele, nem comida, Vocês ouviram, no Evangelho, que ele diz que se contentava até com a comida dos porcos, mas nem isso davam a ele. E aí, ele caiu em si e viu que ele tinha, na casa dele, ele tinha tudo, E os empregados, da casa do pai dele também tinham tudo, E ele, saiu de casa, e gastou, todo o dinheiro que ele tinha com coisas que não devia, E aí ele se arrependeu e resolveu voltar para casa e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, então já não mereço ser chamado teu filho. E aí esse pai recebe esse filho de braços abertos, E ele fez festa, pela volta do filho, Porque esse filho estava morto e reviveu, Estava perdido e foi achado, Então, a volta do filho mais novo foi motivo de festa para esse pai, Deus é assim conosco também. Quando nos convertemos, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos novamente para Deus, Ele também recebe a gente com festa,
né? Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, acolher, né, no nosso coração, né, as palavras de Deus, né? Que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.